Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá estudar a Tua palavra. Pedimos Suas bênçãos, a Tua presença. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é um tema que, na verdade, é uma síntese, né, da vida humana. Conviver com os outros. No plano da redenção, a criação de Deus, né, da humanidade, nós fomos criados para conviver com os outros. E isso Deus estabeleceu princípios, né? E esses princípios, né, foram quebrados, né, por causa do pecado. Então Deus traçou um plano, que é o plano da redenção, para restaurar esses princípios. Então, fruto desses da quebra, né, desses do plano da redenção, né, da quebra do devido ao pecado, o que acontece é que nós não a nossa convivência com os outros, né, tem muitas dificuldades. Às vezes até conosco mesmo, né? Uma das coisas que é fundamentais, que impactam, né, na convivência são as palavras. E nós vamos ver aqui que a Bíblia trata de questão de palavras, né, em muitos momentos. Nós vamos fazer aqui uma síntese, um pequeno resumo sobre do tema para a gente poder entender um pouco mais. Colossenses 4,6 diz assim: que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. E aí, às vezes, isso é complicado, né? A gente atender isso sempre agradável. Mas agradável no sentido, né, que diz aqui, que é temperada com sal. Algo quando é temperado com sal, né, tem tá no ponto, né, para que saibam como deve responder a cada um. Então, nem sempre na resposta, né, que Jesus deu, as pessoas gostaram da resposta, mas ele tratou as pessoas, né, de forma honesta, de forma sincera, sem querer fazer mal a essas pessoas. Então, esse é o princípio que nós devemos também buscar. João 17:17 diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então não há meio de nós falarmos de forma, né, temperada, palavras temperadas com sal e que seja agradável, se a gente não for santificado, se a gente não for transformado. E não há meio de haver transformação sem a palavra de Deus. Isso não existe essa opção. Por isso que nós temos que ler a Bíblia todo dia, temos que memorizar parte da Bíblia, temos que pedir o Espírito Santo para nos fazer praticar as palavras que Deus deixou para nós na palavra dele. Provérbios 12:6 diz assim: as palavras dos ímpios. Ímpio, que é o ímpio? Ímpio é a pessoa que é hostil a Deus, que ela se opõe a Deus. Esse é o ímpio. Então, a palavra das pessoas que se opõem a Deus, a Bíblia diz o quê? São ciladas para derramar sangue. No final, essa pessoa sempre vai estar envolvida com alguma coisa que vai fazer mal às outras pessoas. Mas diz aqui: mas a boca dos retos, os retos são aquelas pessoas que seguem a Deus, que obedecem à vontade de Deus, os livrará. Então, Deus conduz as pessoas que o seguem, né, à vontade dele, para livrar as pessoas, né, das ciladas, né, de sangue dos ímpios. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí sim nós podemos vigiar nossa boca para não falar palavras torpes. Torpe é palavras, né, de baixo calão, palavras, né, frívolas, palavras que fazem mal, né, que impactam, né, deprecia, né, as pessoas, né? Mas só que for boa para promover a edificação. Então, a gente tem que vigiar muito se o que a gente vai falar vai ajudar a pessoa. Mesmo que às vezes a pessoa não queira ouvir, às vezes não esteja pronta para ouvir, às vezes Jesus teve que falar coisas que as pessoas não estavam prontas para ouvir, mas ele falou. Então, temos que estar em oração para que Deus nos dê sabedoria para sempre buscar falar palavras, né, que ajudem a edificar a pessoa. Para que dê graça aos que a ouvem. Então, as pessoas que ouvem, às vezes, no momento, podem até sentir mal, mas depois que elas perceber que a gente não quer mal da pessoa, né, ela vai perceber que aquilo foi falado o bem dela mesma. Provérbios 10:19 diz: na multidão de palavras não falta pecado. Então, a gente tem que vigiar nossa boca, nossos pensamentos, para não estar falando muito. Falar o necessário e o suficiente. Diz aqui: mas o que modera seus lábios é sábio. Então, tem que moderar nossos lábios. Com o tempo, a gente vai conseguindo controlar isso aí. Segundo Samuel 22:31 diz: o caminho de Deus é perfeito. Então, sempre Deus está conduzindo as pessoas por um caminho perfeito. Agora, nem sempre o caminho é de Deus. É essa que é a questão. Aí a gente pensa que está no caminho de Deus e não é. É, às vezes, o caminho de Deus. E diz que a palavra do Senhor é o quê? Refinada. Ou seja, ela deve estar no ponto.
é escudo de todos os que nele confiam. Então, se nós confiamos em Deus, mesmo a gente cometendo erro, cometendo falha, Deus vai servir para nós de escudo. Escudo é proteção. Miqueias 6:8 diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é bom? Muitas vezes sempre perguntando o que é bom. O que eu devo fazer de bom? Deus responde aqui para mim e para você. E o que o Senhor pede de mim e de você? Ele também responde. Aqui está a resposta. Senão que pratiques a justiça. Essa justiça aqui não é a justiça humana. É a justiça que está na palavra de Deus. É praticar, obedecer o que Deus fala sobre justiça. Ames a benignidade. Benignidade está relacionado com bondade, com misericórdia. Amar a misericórdia, a bondade para com as pessoas. E andar humildemente com Deus. Por que a gente tem que andar humildemente? Para Deus nos guiar. Mesmo a gente tentando ser bom, andar, amar a benignidade, praticar a justiça, a gente comete erro e falhas. Mas aí, se nós formos humildes, Deus vai nos corrigindo, Deus vai nos mostrando o caminho. Você quer fazer isso? Eu estou buscando Deus todo dia para que Deus me conduza nesse caminho. Não é um caminho fácil, não, mas é o caminho que Deus planejou para mim e para você. Segundo Timóteo 4:2 diz: pregues a palavra, inste, ou seja, insista, a tempo e fora do tempo. Então é por isso que eu estou aqui. Às vezes a gente tem dificuldades, né, para falar a mensagem, às vezes poucas pessoas ouvem a mensagem, assistem, né, mas a gente tem que falar a tempo e a fora de tempo. Corrija, repreenda, exorte com toda longanimidade, ou seja, com bondade e doutrina. Então, aqui, ó, às vezes a gente vai ter que repreender, a gente vai ter que corrigir, vai ter que exortar, dar um conselho, mas com o quê? Com bondade e baseado na palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. E você também possa aproveitar para encaminhar essa mensagem aqui para outras pessoas também. Entender e também ensinar a outros. Aqui na lição fala sobre convivência, uma das principais que tem, né, é o casamento. Deus estabeleceu o casamento antes do pecado. Então é uma instituição que foi Deus que estabeleceu e ele regulamentou essa instituição. E por isso que ela mesmo sofrendo tanto ataque, ainda permanece. Colossenses 3:18-19 diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Sujeitar é estar, em algumas versões, submissa. Submissa é seguir, né, de forma, né, de comum acordo com seu marido. Diz aqui, como convém a quem está no Senhor. E aqui, maridos, o papel do marido é o quê? Se a esposa aceita ser submissa, aceita estar com ele nessa caminhada do casamento, então o marido, né, tem essa parte que acaba marido. Marido, amem as suas mulheres e não as tratem com amargura. Então, amar é você colocar o próximo em primeiro lugar. E principalmente sua esposa. E na ordem de prioridade, primeiro é Deus. Segundo, sabe quem é? Não é a igreja, nem é seu trabalho. Segundo é a sua esposa. Terceiro, né? Então, ainda não é a igreja. Terceiro é o seu trabalho. Quarto, né? Não é a igreja ainda, é a sua família. Quinto lugar é a igreja. Né? A gente pensa que a igreja está lá no primeiro lugar, né? Não é. Então, é a esposa, é o seu trabalho, a sua família, né? E a sua igreja. São as prioridades. Não quer dizer que você não vai deixar de trabalhar na igreja. Porque se você fizer isso aí, você está descumprindo o mandamento de Deus e a ordem que ele deu. Mas em ordem de prioridade significa que se houver conflito, você tem que seguir essa ordem. Primeiro é a esposa. Primeiro Deus, segundo a esposa, terceiro, né? Terceiro, né? Seu trabalho. Quarto, né? É a sua família. Quinto, é que vem a igreja. Então aqui diz, Efésios 5:21-25, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então aqui, o princípio aqui é geral. Sujeitar-se uns aos outros. Por temor a quem? Por respeitar Jesus. Então Jesus às vezes vai colocar alguém e dar uma função para essa pessoa, que às vezes essa pessoa você não vai querer se sujeitar a essa pessoa. Mas por temor, por respeito a Jesus, a gente vai fazer isso. A gente vai entender que é a vontade de Deus. E aí vem o quê? O primeiro geral, todo mundo se sujeitar uns aos outros.
por respeito a Cristo. Aí dentro da igreja, no trabalho, em várias facetas da sua vida. Você vai ter que se sujeitar a alguém, a um chefe, a um imediato, né? Algum momento você vai ter que sujeitar a alguém. E por respeito a Cristo. Porque Deus não é um Deus de ordem, não é de desordem. E diz, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Aí vem o princípio aqui das mulheres se sujeitar aos maridos. Como ao Senhor. Então, como é que a gente se sujeita a Deus? De forma forçada? Não. Os homens também têm que se sujeitar a Deus. Mas aqui está dizendo que como a gente se sujeita ao Senhor, as mulheres também têm que sujeitar aos seus maridos. Pois o marido diz que é o cabeça da mulher. Aqui está escrito na Bíblia. Cabeça significa aquele que, em situação de divergências, a preferência vai ser para a decisão do marido. Mas tem momentos, né, que a mulher vai dar o conselho e o marido vai perceber que aquilo é o melhor caminho. Nem sempre o marido está decidindo o melhor. Mas ela vai dar preferência, né, e vai dar o conselho, vai dar a opinião dela para que ele possa, né, avaliar e tomar a decisão. É isso o princípio que está aqui na Bíblia. Porque é isso que Jesus faz para nós. Jesus nos dá o quê? Como cabeça da igreja, ele diz o que nós temos que fazer. E nós vamos pensar, avaliar e vamos, né, tomar a decisão se vamos seguir ou não. Como diz que também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo e do qual ele é salvador. Então, Jesus estabelece os princípios da igreja. Nós temos que agora nos organizarmos para seguir esses princípios. Isso significa se sujeitar. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, está dizendo aqui, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Em tudo aqui, no sentido, né, de se estar seguindo os princípios. Não é o marido que não cumpre a Deus, não segue a Deus. Não é o marido que não cumpre, né, os princípios que Deus estabeleceu. E não está escrito isso. Maridos, amem as suas mulheres. Então, é os maridos que amam as suas mulheres, é que a mulher deve ser sujeita. Assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo. Então, em situação de risco, situação de necessidade, situação de prioridade, quem é? É a esposa. Eu falei, né? Deus, segundo lugar, a esposa. Aí aqui vem outro princípio. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem aos seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Agora, o que eu estou lembrando aqui que eu falei, primeiro é Deus, segundo é a mulher, terceiro, na verdade, é a família, quarto é o trabalho, quinto é a igreja. Corrija aí. Primeiro Deus, segundo a mulher ou o marido, né? Terceiro lugar, a sua família, quarto lugar, o seu trabalho, quinto, a igreja. É isso aí mesmo. Correto, é isso. Então, aqui diz casos em que aqueles maridos, eles não seguem os princípios diretamente de Deus. E mesmo assim, a Bíblia recomenda o quê? Que essas mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. A fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra de Deus, sejam ganhos sem palavras. E isso tem acontecido. Muitas mulheres religiosas, de princípio, têm convivido com seus esposos e, pelo exemplo delas, eles têm aceito o evangelho também. Pelo procedimento, né, de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa delas. Isso eu tenho já casos, né, reais, né, que eu podia citar, que eu tenho por experiência, que realmente ocorre. Tito 2, de 1 a 6, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Então, nós temos que falar e viver de acordo com a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É o que está escrito na palavra de Deus. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios. Então, é por isso que a gente estuda a Bíblia todo dia. A gente vai aprendendo e vai ensinando outros também. Dignos de respeito. Então, isso no contexto da igreja e no contexto fora da igreja. Você ser respeitado. Sensatos, né? Pessoas equilibradas, né? Sadios na fé. Você não se deixa levar por qualquer problema e aí você quer abandonar a fé, né? Quer fazer as coisas erradas, né? Tem que ser sadio na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Então, as mulheres mais velhas, com o tempo, têm sujeitando a seus maridos, vão aprendendo os princípios da Bíblia, elas vão sendo o quê? Sim, reverentes na maneira de viver. E aí também elas não são o quê? Não vão se envolver com calúnias,
nem vão ser escravizadas a vinho, aqui fala assim, bebida, né? A bebida, mas serem capazes de ensinar o que é bom. E aqui diz que elas têm um papel fundamental na igreja, né? Que é o quê? Orientar as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e seus filhos. Então, amar marido e filho é uma escolha. E as mais jovens, às vezes, podem passar por algumas tentações, algumas dificuldades, problemas que deixam de lado o marido e os filhos. E aí, as mais senhoras, pelos princípios que elas aprenderam com Deus, têm que ensinar as mais jovens a ser o quê? Amarem seus maridos e seus filhos. A serem prudentes e puras. Estarem ocupadas em casa, né? Então, aqui a prioridade não é o trabalho fora, né? Apesar que tem mulheres que vivem sozinhas, não tem mais esposo, né? Tem que trabalhar. Mas mesmo assim, a prioridade é o lar. A casa aqui é o lar. Serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos. Então, aqui novamente repete: serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o exemplo da mulher também pode fazer com que a palavra de Deus seja difamada. Da mesma forma, o homem que não ama as suas esposas e dá a vida por elas, também podem difamar o nome de Deus. E Deus cobra. Você está difamando o nome dele, dando mau testemunho, ele vai cobrar. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Então, também aí nós vamos ensinar os jovens a serem prudentes. A gente viver no lar dessa forma. Pais e filhos, as relações entre pais e filhos diz aqui, Colossenses 3, 20, 21, filhos, obedeçam seus pais em tudo. Isso aqui é o princípio geral, né? Não é que o pai diz, meu filho, pula ali da ponte, né? Faça determinada coisa que danifica você, né? Não é o pai que está em desacordo com a Bíblia, está em desacordo com os princípios de Deus. É o pai que segue a Deus. Aqui é uma Bíblia, é um princípio para as pessoas que obedecem a Deus. Não é para os que desobedecem. Desobedecem nem lê a Bíblia. Então, aqui são pais que obedecem a Deus, primeiramente. Então, as ordens dos pais que obedecem a Deus vão ser segundo a Bíblia. Aí sim, nesse caso, os filhos têm que obedecer aos seus pais em tudo. Pois isso agrada a quem? Ao Senhor. E aí você vê o exemplo de Abraão, quando falou para o filho, né? E o filho foi com ele e aceitou, né? Aquela decisão de Abraão, né? De fazer o sacrifício. Não é coisa fácil, nem simples. E também tem um princípio que os pais têm que procurar não irritar seus filhos. O que é irritar? Você fazer e falar coisas, né? Que tende a fazer as pessoas ficar irritadas, né? Ou seja, causar problemas desnecessários, para que eles não desanimem. Então, a gente tem que ter como os pais, eu mesmo sou pai, né? Então, a gente tem que estar sempre em oração, vigiando, para não se exceder. Porque os pais, homens, têm risco de se exceder, né? Mas também não pode também deixar de fazer o seu papel. Vamos ver aqui. Deuteronômio 6, 4, 7 diz, ouça a Israel. No original, algumas pessoas, né, conversando com uma pessoa que entende, né, disse que ouça, né, essa palavra ouça aqui é como se fosse um obedeça a Israel. É interessante, né? A gente traduz ouça, né, mas a versão mais coerente aqui seria obedeça a Israel. Obedeça a Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aqui única no sentido, né, da divindade. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração. Como é que a gente ama Deus de todo o seu coração? Com nossa mente, nós decidimos obedecer a Deus. De toda a sua alma e de todas as suas forças. Com toda a nossa capacidade, nós vamos estamos decididos a fazer a vontade de Deus. E diz que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, como é que vai entrar em nosso coração ou nossa mente? Tem que ler todo dia. Tem que orar todo dia. Tem que estudar a palavra de Deus todo dia. Fixar isso. Ensine com persistência a seus filhos. Então, para a gente ensinar, a gente tem que aprender primeiro. Ninguém ensina o que não aprendeu, né? Então, aprendendo, nós vamos ensinar com persistência. Ou seja, todo dia também nós vamos ensinar aos nossos filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa. É por isso que tem que ter o culto familiar. Naturalmente, né? É o culto, às vezes, de manhã, às vezes à tarde, ou de manhã e à tarde. Importante que tem que ter o culto familiar. Não pode ser um culto grande, demorado e pesado para onde tem filhos pequenos, né? Mas tem que ter o culto. Quando estiver andando pelo caminho, quando estiver passeando, tem que estar falando de Deus, né, para eles, mostrando a natureza, explicando as coisas, os princípios.
Quando se deitar, quando a gente for orar, deitar, orar, tem que orar antes para dormir, né? E quando se levantar, orar novamente. Então, esses aí tem que fazer quanto tempo? Todo dia. Porque todo dia nós necessitamos de Deus. Todo dia Deus quer estar com você. Imagine, né? Deus é maravilhoso. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Então, esse é um princípio que às vezes a gente ensina. E se essas crianças, né, tomaram boas decisões, elas não vão se desviar desses ensinos. Tem algumas que escolhem outro caminho, e aí, paciência. Provérbios 22:15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança. Insensatez é o quê? É fazer as coisas sem perceber, sem noção, de forma tola. Então, isso ocorre muito para a criança, porque ela ainda está na fase de aprendizagem. Mas diz aqui, aí, às vezes, a necessidade da vara. A vara da disciplina vai livrar ela. Então, tem vezes que ela não quer ouvir, só por falar. Então, você vai ter que usar a vara, que é a correção, é a disciplina. Né? Pode ser física, né? Pode ser também, né, com castigos, né? O castigo que você vai aplicar. Dependendo da fase, da idade, algumas correções, né, com a vara aqui vai servir, mas vai chegar a certa idade e não vai mais servir para nada. Se ela não ouve o que você fala, não vai ter mais sentido, nenhum castigo físico não vai resolver. Mas nas fases iniciais, o castigo físico serve para fixar. E com o tempo, né, o normal é ir deixando de ter esses castigos físicos. Provérbios 4:13-15 diz: apegue-se à instrução, não abandone. Então, aqui é um princípio que serve não só para criança, também serve para nós, que somos pais, e também estamos aprendendo com Deus. Então, a gente tem que se apegar à instrução, que a instrução é a palavra de Deus, que nós estamos lendo aqui. Não abandone ela. Guarde-a bem onde? Na mente, pois dela depende a sua vida. Então, a palavra de Deus, a gente lendo esses princípios, né, nós vamos aprendendo e vamos fixando na nossa mente. Não siga pela vereda dos ímpios, né? Porque o ímpio é a pessoa que se opõe a Deus. Deus fala uma coisa na palavra dele e você decide, não, eu vou fazer da minha cabeça, eu acho que a Bíblia está errada. Então, aí começa, né? Viver como um ímpio. Então, a gente não pode seguir o caminho dos ímpios, nem andar no caminho das pessoas más. Evite esse caminho. O que significa evitar? Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você está evitando o mal. Não passe por ele, afaste-se e não se detenha nesse caminho. Então, isso a gente só consegue lendo a Bíblia diariamente, orando a Deus, pedindo sabedoria, instrução, conhecimento, entendimento para a gente fazer a vontade de Deus. Ao fazer a vontade de Deus, nós não vamos andar no caminho do ímpio e nem dos maus. Provérbios 13:24 diz: quem se nega a castigar o filho, seu filho não o ama. Isso aqui é uma coisa, né, que às vezes, né, é difícil, né? Se a Bíblia não falasse isso, a gente ia dizer, não, não vamos castigar, não, né? Hoje, principalmente, né, as pessoas ensinam, né, tem tantos ensinamentos, e aí o mundo depois vem e castiga essas pessoas, né, que se desviam dos caminhos. Então diz, quem se nega a castigar seu filho não ama. Castigar aqui não é só correção física, né? Castigar é se corrigir. Aplicar uma penalidade em função das más escolhas dos filhos. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Disciplinar, que essa palavra disciplinar, sabe o quê? É instruir, ensinar. E ensinar, existe várias formas de ensinar. Deus tinha formas que ele dava o castigo físico, né? Algumas pessoas até morreram, né? Também Deus dava castigo, né? Como deu para Adão e Eva. Você vai sair, né, do Éden, você vai morrer, né? Então aí é uma penalidade que foi aplicada. Então existe várias formas de você ensinar. E todas elas estão na Bíblia. Deus coloca, né, os princípios e também dá os limites para isso. Outro ponto que nós temos que estudar nessa semana é a relação de trabalho. Como é que é? Naquela época já existia, né, escravidão, já. E Jesus veio e não falou contra a escravidão. Veio e falou contra a escravidão, sim. Jesus não veio mudar o sistema que Satanás tinha estabelecido. Porque Jesus vai destruir esse sistema quando ele voltar na segunda vinda. Na primeira vinda, Jesus não veio destruir o sistema. Jesus veio vencer a Satanás. Vencer a morte. Dar uma chance para mim e para você. Na segunda vinda, Jesus vai vir destruir o sistema de governo de Satanás. Aí sim, acaba. Então, Colossenses 3:22-24 diz assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Então, teve situações que existiam cristãos que eram escravos de outros cristãos. E foi estabelecido que obedeçam.
E aí vem aquela relação do quê? De sujeição, sujeitar uns aos outros, que é o princípio. Não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas considere sinceridade de coração pelo fato de que vocês temem ao Senhor. Então aqui vem um princípio, né? Se você puder se libertar, se liberte. Deixar de ser escravo, você deixa de ser escravo. Mas se você não conseguir, fruto, né, da conjuntura daquela realidade, né, daquele período de vida da humanidade, às vezes você não consegue. Você faça o seu melhor. Diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Porque no final, meu irmão, ou minha irmã, o que importa é a vida eterna. Mesmo que você está vivendo como escravo, e a pessoa que está sendo seu senhor, se ele não seguir o caminho correto, ele pode se perder e você pode ser salvo. E não, então a gente tem que fazer as coisas como se fosse como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Mesmo sendo escravo, você seguir os princípios de Deus, você vai receber a recompensa da herança. E diz, e é a Cristo Senhor que vocês de fato estão servindo. Ó. Todos nós estamos servindo no final a Deus. Mesmo quando existem relações, né, bem complicadas, né, como é a escravidão. Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fosse chamado à liberdade. Então, o chamado à liberdade é para todos. E todos nós estamos escravizados pelo pecado. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião ao quê? À carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, o princípio é esse, servir uns aos outros pelo amor. Não vou dizer para você que é fácil. Jeremias 34:14. Deus não chamou a gente para fazer coisas fáceis, sim fazer o que tem que fazer o certo. E aqui Deus fala sobre algo que Deus tinha falado, né, sobre a escravidão, e o povo de Israel foi levado cativo, porque desobedeceu. E aqui em Jeremias 34:14 fala disso. Ó. Ao fim de 7 anos, libertareis cada um ao seu irmão hebreu, que te for vendido. Ou seja, a pessoa foi vendida e ela passou a ser escrava, né? E te houver servido por 6 anos. Então, essa pessoa, Deus permitiu que ela trabalhasse por 6 anos, mas vai despedi-lo livre de ti no 7º ano. No 7º ano, Deus tinha libertado. Mas o povo fazia isso, não libertava. E foi uma das razões porque o povo também de Israel foi levado cativo. Diz, mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Então, Deus não é o Deus que quer a escravidão, não. Nós não podemos dizer isso. Deus tirou o povo do Egito da escravidão. Então, Deus nunca criou a humanidade para viver escravidão, apesar que nós somos hoje escravos do pecado, escravos de Satanás. João 20:17 diz, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Então, Jesus, meus irmãos, morre na cruz. Paga o preço altíssimo, sabe o quê? Para que nós sejamos seus irmãos e não seus escravos. Olha que maravilha. Jesus, vá aos meus irmãos e diga, estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês. Deus, Jesus, morre por mim e por você, para que nós sejamos seu irmão dele e nosso Pai seja o quê? O Pai dele. Que coisa. Para o meu Deus e o Deus de vocês. Oh, que maravilha. Deus tinha criado a humanidade com esse propósito, que Adão e Eva fossem filhos deles, de Deus. Mas com o pecado a gente se tornou escravos de Satanás. Então Deus passa o plano da redenção, Jesus vem, torna-se humanos e para resgatar a humanidade. A mim e a você. Segundo Tessalonicenses 3:10-12 diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, uma das coisas também que veio antes do pecado, sabe, foi o trabalho. Casamento, o trabalho e o sábado. 3 coisas que existiram antes do pecado e que Deus estabeleceu e que vão se manter. E aqui diz, tinha pessoas, né, que eram cristãs aqui que não queriam trabalhar. Então, o princípio, quem não quer trabalhar, é o quê? Também não comer. Porque Deus criou todo mundo, todos os seres no universo para servir, para trabalhar. Porquanto ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, ó, não trabalhando. Então, não trabalhar nunca foi o propósito de Deus. Então, tem pessoas ensinando aí, né, que você tem que só receber do Estado, receber isso, receber aquilo. Não, você não está recebendo do Estado, você está recebendo de quem está trabalhando.
Quem está trabalhando paga imposto e esse imposto é que mantém o Estado. Então, você dizer, eu quero receber do Estado, você está dizendo que quer receber sem trabalhar. Então, o princípio é que todos trabalhem para que o quê? Uma parte do recurso vá para o Estado e esse recurso, né, maior ajude a manter as coisas que são coletivas no Estado, né? Que é saúde, segurança, né? Transporte, né? São coisas que são coletivas, né? E aí tem que ser mantida pelo Estado. Mas quem banca são as pessoas que estão trabalhando, que estão pagando os impostos. Então, dizer que você está recebendo de graça, não, você está recebendo de alguém que trabalhou. E aqui tinha um princípio, né, que pessoas não estavam trabalhando, mas antes fazendo coisas vãs. Então, você não está trabalhando, geralmente você está dando trabalho, né? A estes tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhem com sossego e comam o seu próprio pão. Então, o princípio é esse: trabalharei 6 dias, esse é mandamento, o quarto mandamento. Trabalharei 6 dias e ao 7º dia descanso. Não é folgarei 6 dias, né? E ao 7º dia folgarei de novo. Não. Trabalhe 6 dias. Tem que trabalhar 6 dias. Então, outro princípio é que nós temos que também orar uns pelos outros, porque a oração nos dá força a nós e também dá força para as pessoas por quem nós oramos. E aqui tem os princípios, hein? Colossenses 4:2-4 diz assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Então, a gente tem que orar, esteja alerta aqui em oração. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Então, a gente tem que orar também por pessoas que estão pregando o evangelho. Em várias partes do mundo, estão passando por dificuldade. A fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, né? Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente. Então, tem lugares que tem pessoas que são missionários e obreiros, estão em situação difícil, não pode nem falar que são cristãos. E mesmo assim, eles estão trabalhando para que o evangelho alcance pessoas. Então, tem que orar por essas pessoas também. E aqui diz, no livro Grande Conflito, eu recomendo você ler, excelente livro de Ellen White, diz: faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, ou seja, em resposta à sua oração, aquilo que não daria se a gente não pedisse na ciência. Tem coisas que Deus só vai dar para nós se a gente pedir em oração. Então, ore. Comece a orar. E aqui diz, Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então tem que perseverar o quê? Nas escrituras, estudando a Bíblia. Na comunhão, o que é comunhão? Se reunindo com o povo de Deus na igreja, em outros lugares também. No partir do pão é aqui o que é? Fazendo parte da Santa Ceia. E nas orações. É isso que nós temos que fazer. Por isso que existe a igreja. E aqui diz, né? 1 Tessalonicenses 5:17-22. Orai quanto tempo? Sem cessar. Como é que a gente consegue? Em pensamento. Você está trabalhando? Ore em pensamento a Deus. Aprenda a orar a Deus em pensamento o máximo de tempo que você puder. Em tudo dás graça. A gente não tem que dar graças pelos problemas e as dificuldades da vida, e sim porque Deus está com a gente. Porque Deus nos protege. Porque Deus nos ama. Então, tudo dás graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Não extingais o Espírito. A gente pode extinguir a ação do Espírito Santo? Pode. Se você começa a desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, você vai retirando o Espírito Santo de você. Chega uma hora que você está sozinho. Quem está te guiando pode estar guiando você é Satanás, e não mais Deus. Como é que você vai saber se você não está seguindo a Bíblia, não está seguindo a vontade de Deus na Bíblia? A situação fica difícil, cada vez mais difícil. Mas você pode voltar? Pode. Enquanto a vida, há esperança. Não desprezeis as profecias. Então, a gente tem que ler a Bíblia e ver o que Deus revela para mim e para você, para o futuro, que são as profecias. Examinai tudo. E aqui vem um princípio na Bíblia, né? Tudo primeiro comparando com a Bíblia. Eu que recomendo, examine tudo comparando com a Bíblia. Se tiver conflito, diga a Bíblia. Esse é o princípio. Tende o bem. Então, tem coisas que você vê, né, que pode ser feita, pode ser aceita, né? Porque não está conflitando com os princípios da Bíblia. Abstende de toda aparência do mal. Isso aqui é algo que é diário, a gente tem que estar orando a Deus para que Deus nos dê sabedoria para a gente não se envolver com o mal. Marcos 13:33 diz: olhai, vigiai e orai. Então a gente tem que olhar para as coisas, prestar atenção no que está acontecendo, vigiar em oração, né? Vigiar também no estudo da Bíblia e orar sem cessar. Porque a gente não sabe quando será o tempo, né? Que tempo é esse? Pode ser o tempo da minha morte,
pode ser o tempo da volta de Jesus. Pode acontecer as duas coisas, ou pode acontecer uma delas e a outra depois. Então, temos que ser sábios no nosso modo de agir. Diz aqui Colossenses 4:5, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveite ao máximo todas as oportunidades que Deus nos dá. Então, Deus dá para a gente fazer contato com as pessoas no dia a dia, é para ter a oportunidade de pregar o evangelho. Mas o que é pregar o evangelho? É você viver. Você dá o testemunho na sua vida, as pessoas vão prestar atenção para você. Romanos 2:23-24 diz, você que se orgulha na lei e desonra a Deus, desobedecendo a lei, então o principal não é falar da lei para os outros, não é falar do sábado para os outros, é guardar o sábado. O principal não é dizer que o casamento está válido, é no casamento você seguir o que Deus diz que tem que seguir no casamento. Isso é obedecer a lei. É o principal para Deus, é o quê? Fazer a vontade dele. Diz, nós devemos ter cuidado para não blasfemar o nome de Deus. O que é blasfemar? Você vai citar para os outros o que tem que fazer, de acordo com a Bíblia, mas você não faz. Isso se chama o quê? Blasfemar. E a gente não deve fazer isso porque Deus cobra de você. Isaías 52:4-5 diz, pois assim diz o soberano Senhor. O que Deus diz? No início, o meu povo desceu para morar no Egito. Lembra que eu falei? Foi morar no Egito, depois ficou escravizado. Ultimamente, a Assíria os tem oprimido. Então, já estava numa fase que o povo assírio estava oprimindo o povo de Israel. E Deus diz, e agora, o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada. Mas por que ele foi levado? Porque estava desobedecendo a Deus. Aqueles que os dominam zombam. Então, eles desobedeceram a Deus. Satanás fez uma estratégia, né, para levar esse cativo. E lá, o povo que dominava eles estava zombando. Não só deles, mas de Deus. Diz o Senhor. E o dia inteiro o meu nome é constantemente blasfemado. Então, olha, se nós estamos dando mau exemplo, se nós estamos desobedecendo a Deus e estamos em situações ruins, as pessoas vão prestar atenção. Ah, aquele lá segue a Deus, né? Olha a situação dele, né? E aí o nome de Deus vai ser o quê? Blasfemado. O que é blasfemado? Por causa do meu mau testemunho, o nome de Deus é o quê? Blasfemado. Ou seja, a pessoa desonra a Deus. Então tem que ter muito cuidado, meus irmãos, com isso. Daniel 12:1-3 diz que nós vai chegar um tempo e que as pessoas vão ter que tomar uma decisão final em relação a Deus. E esse é o tempo do fim. E disse, nesse tempo, esse tempo do fim começou desde 1844. Vai se levantar Miguel. Quem é Miguel? Aquele que é como Deus. O significado da palavra Miguel. Na verdade, é o nome de Jesus, antes de se tornar humano. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Então, Jesus vai vir. No tempo do fim, Jesus vai vir, que é a segunda vinda. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, nós estamos nos aproximando desse tempo. As guerras, as coisas estão acontecendo, né? No mundo, né? No Brasil, no mundo. Estamos indo em direção a esse tempo de angústia que nunca houve. Desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo, que vai ser a volta de Jesus, Jesus vai livrar o povo dele. Amém? Quem é esse? Todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? Livro da vida do Cordeiro. Como é que seu nome faz parte do livro do Cordeiro? Quando você decide batizar e fazer parte do povo de Deus. Aí seu nome é escrito no livro da vida. Se você perseverar até o fim, seu nome permanece no livro da vida. Todo aquele que o nome permanecer no livro da vida, Jesus vai vir resgatar. E diz, muitos que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Uns para a vida eterna. Quem são esses que se morreram na fé em Cristo Jesus? E outros para a vergonha e desprezo. São aqueles que abandonaram a fé ou nunca aceitaram a fé em Jesus. Vão o quê? Vergonha e desprezo eterno. E diz, aqueles que forem sábios, e eu oro para que nós façamos parte desse povo, né, dos sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha que bênção. E quem são esses? É os que há muito ensinam a justiça também, como as estrelas sempre e eternamente. Então, o que é a justiça de Deus é a palavra de Deus. É o que nós estamos estudando aqui. Justiça significa que é aquilo que é reto, aquilo que é digno, aquilo que é o correto, significa a palavra justiça. O que é a justiça? Deus é o único Deus. O que é justiça? Deus é o Senhor. O que é justiça? O sábado é o dia de guarda. Então, justiça é tudo aquilo que cumpre
a vontade de Deus. Isso significa justiça. Então, se você ensina isso para outros, você está ensinando a justiça para as pessoas. Então, aqui nos fala em Testemunho para a Igreja de Ellen White. Esse é um livro aqui que não é lido por muita gente, mas serve para nós agora, nesse momento. Cada membro da família deve sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte. Então, todos nós temos uma parte dentro do lar. E tem coisas que só cabe a eu fazer, como pai, né, como esposo. É a minha responsabilidade. Em ajudar no conforto, ordem e regularidade do lar. Então, nós temos que trabalhar para que o lar tenha o quê? Conforto. Boas condições de vivência. Ordem, não sejam lá bagunçados. Deus não é um Deus de desordem. Tem que haver o quê? Ordem. E regularidade, ou seja, as coisas têm que ocorrer de forma regular, né? Tem que escovar dente, tomar banho, tem que limpar a casa, fazer comida, né? Tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tudo se chama regularidade. Não deve trabalhar um contra o outro. Então, cada um tem que fazer seu papel e não trabalhar um contra o que o outro está fazendo. Todos devem empenhar-se unidos na obra de se encorajarem mutuamente. Então, quando eu sei que um está precisando de ajuda, auxílio, conselho, faça a sua parte. Deve exercer gentileza, longanimidade e paciência. Então, aí é mutuamente. Às vezes a pessoa fala de uma forma, né? E não está num bom momento, você tem paciência, né? Você é gentil, né? Espera, né? Ou isso acontece com você também, é necessário alguém fazer isso com você. Falar em tom calmo e baixo, então é uma vigilância que nós temos que ter para falar em tom calmo e baixo. Evitando confusão, cada um fazendo o melhor para aliviar o fardo da mãe. Então, tem que ajudar a mãe, né? Já tem que ter o seu papel muito importante dentro do lar. Diz aqui também, todos, desde a criança de 6 anos para cima, deve compreender que deles se requer que desempenhem a sua parte no desvejo da vida. Então, a criança, a partir de 6 anos, já tem uma compreensão, tem que fazer sua responsabilidade, arrumar sua cama, fazer suas atividades, né, do dia a dia dentro do lar, da sua responsabilidade. Cada um tem que ter sua responsabilidade e suas obrigações no lar. Filipenses 2, de 1 a 4, diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, então a gente quer conforto em Jesus, a gente quer ter consolação, a gente busca comunhão com Deus, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, se você está buscando isso, completai o meu gozo, é o que Paulo fala aqui, para que sintais o mesmo. Então, o princípio aqui é sentir, é estar de acordo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa, ou seja, buscar o quê? A unidade, não a unidade, uniformidade, pensar igual, não. Temos unidade de pensamento, a gente tem um propósito, a gente tem uma fé, tem um Senhor, né? Tem um propósito. Nada façais por contenda ou por vanglória, né? Fazer as coisas porque eu quero causar confusão, ou vanglória, eu quero me exaltar, eu sou melhor, né? Mas por humildade. Então tem que fazer as coisas por humildade, porque nós somos sujeitos a Deus. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, superior o quê? Na necessidade. Você vê que o outro tem mais necessidade que você atende. Não atende cada um para o que é propriamente seu. É o que eu falei, né? Coloque, né, o próximo, as necessidades do próximo. Mas cada um, qual também para o que é dos outros. Cuide, né, ajude, né, cumprir esse propósito de Deus, que Deus traçou para mim e para você. Que é ajudar ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom fim de semana, que Deus te dê um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta, no pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.